Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo no livro que dá início a tudo, Gênesis. Já parou para pensar sobre a origem do universo, humanidade, do pecado e, mais importante, do plano de Deus para nos resgatar? Pois é, Gênesis, o livro dos começos, responde a essas perguntas de uma forma poderosa. Ele nos mostra como tudo teve seu início, segundo a palavra de Deus. Então, prepare-se para uma jornada fascinante, desde a criação até as promessas que ecoam até hoje. Vamos começar pelo princípio. Literalmente, Gênesis nos conta que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, com o poder de sua palavra, tudo o que conhecemos veio a existir. Ele criou a luz, separou as águas, fez surgir a terra seca, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e, como coroa da criação, o ser humano. Adão e Eva foram colocados em um paraíso, o Jardim do Éden, com uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram. E com essa escolha, o pecado entrou no mundo, quebrando a harmonia perfeita que existia entre Deus e a humanidade. Essa primeira parte nos ensina uma lição fundamental. Deus criou tudo perfeito, mas as escolhas erradas do ser humano trouxeram consequências devastadoras. Com o passar do tempo, a maldade se espalhou pela terra. O coração humano se tornou cada vez mais inclinado para o mal. Então Deus, em sua justiça, decidiu enviar um grande dilúvio para purificar o mundo. Mas em meio ao juízo, a sua misericórdia brilhou. Ele viu justiça em um homem chamado Noé. Deus o instruiu a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um par de cada animal. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a terra foi coberta por água. Quando as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal visível dessa promessa eterna, ele colocou o arco-íris no céu, uma bela lembrança do seu compromisso e fidelidade. Mas a humanidade não aprendeu a lição sobre o orgulho. Algum tempo depois, o povo se uniu com um propósito arrogante: construir uma cidade e uma torre tão alta que alcançasse os céus, a famosa Torre de Babel. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra, contrariando a ordem de Deus. Vendo essa soberba, Deus interveio. Ele confundiu as línguas que eles falavam e, de repente, ninguém mais conseguia se entender. A construção parou e as pessoas se espalharam por toda a terra, formando diferentes nações e povos. A Torre de Babel é um poderoso lembrete de que o orgulho humano nos afasta de Deus e que nossos planos, quando não estão alinhados com os dele, estão destinados ao fracasso. É a partir daí que Gênesis muda o foco para a história de uma família específica, através da qual Deus iniciaria seu grande plano de redenção. Começa com Abraão. No capítulo 12, Deus o chama para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus promete fazer de Abraão o pai de uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. A história continua com seu filho, Isaque, e depois com seu neto, Jacó, que tem seu nome mudado para Israel e se torna pai de 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos de Israel. Entre esses filhos está José. A história de José é uma das mais emocionantes da Bíblia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos por inveja, ele passa por inúmeras provações no Egito, mas José nunca perdeu sua fé. E Deus, em sua soberania, transformou todo aquele mal em bem. José se tornou governador do Egito e, na hora certa, salvou não apenas o povo egípcio, mas também sua própria família da fome, reconciliando com seus irmãos em uma cena comovente. Então, qual é a grande mensagem de Gênesis para nós hoje? Primeiro, que Deus é o Criador soberano e absoluto de todas as coisas. Tudo existe por Ele e para Ele. Segundo, o pecado é real e traz consequências sérias, nos separando de Deus. Terceiro, Deus é perfeitamente justo, mas também infinitamente misericordioso. Ele julga o pecado, mas sempre provê um caminho de salvação. E, talvez a lição mais poderosa, é que mesmo diante dos nossos maiores erros e das situações mais difíceis, Deus tem um plano maior. Ele é especialista em transformar o mal em bem, em usar circunstâncias adversas para cumprir seus propósitos. Gênesis nos mostra que desde o começo, desde a primeira promessa de um Redentor logo após a queda, Deus já estava preparando o caminho para nos resgatar. Assim como na história de Gênesis, a nossa própria história também está nas mãos de Deus. Mesmo quando os capítulos da nossa vida parecem confusos ou dolorosos,
podemos confiar que Ele está no controle, escrevendo algo muito maior e mais bonito do que podemos imaginar. Se esta mensagem sobre o livro de Gênesis falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte pra gente qual parte ou qual personagem mais te marcou. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.